que para mim foi o meu voto para melhor jogador do primeiro turno. Melhor lateral do primeiro turno. O meu voto de lateral direito do primeiro turno foi no Paulo Henrique. Concordo. E é um lateral cada vez mais sendo efetivo, sendo equilibrado, muito bom defensivamente. Dificilmente o Paulo Henrique perde uma jogada defensiva e quando vai à frente, cada vez mais indo à frente com consistência, com sabedoria e com produtividade. Dificilmente o Paulo Henrique vai ao campo de ataque e a jogada não rende nada. E hoje o Paulo Henrique, numa jogada muito bem construída pelo Vasco, uma jogada de 50 segundos de toque de posse de bola, no melhor estilo do Fernando Diniz. A parte aguda da jogada chega numa fatiada do Pulmita Rodrigues jogando de lateral esquerdo, tá? Já fixado ali e bem confortável na posição. Ele dá uma fatiada da lateral esquerda para achar o Paulo Henrique nas costas do Kaique. O Kaique é meio enganado ali pelo tempo de bola. Depois, o Paulo Henrique mata a bola, mata a fatiada. E acho que o Kaique achou que ele ia procurar a linha de fundo. O Paulo Henrique traz para dentro e cruza a bola na cabeça do Ryan. O Ryan cabeceia para o chão, faz 1-0 com 8 minutos. Depois, o Paulo Henrique deu uma apagada no lado esquerdo do Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu fazer nada pelo lado esquerdo, nem o Wanderson, nem o apoio do Kaique. O Paulo Henrique, muita gente falando sobre seleção brasileira, não acha um absurdo, tá? Muito pelo contrário. A lateral direita não tem dono. Aliás, as duas laterais não tem dono. Verdade. Você tem aí Wanderson e Wesley sendo convocados. O Wanderson foi cortado porque estava machucado. Quando jogou, fez alguns jogos bons, outros mais ou menos. O Wesley também ainda não aconteceu naquela partida que encheu os olhos. Por que não testar o Paulo Henrique? Paulo Henrique dá força defensiva e também chegada à frente com qualidade. Chegada à frente sem banalizar o apoio ao ataque. Ah, mas o Paulo Henrique não é um jogador de seleção brasileira. Esses conceitos que a gente aplica e que durante anos fizeram muito sentido, fazem sentido hoje? Quem é o dono das laterais do Brasil? Não tem. Então você tem que experimentar. E por que não convocar o Paulo Henrique? Para ver se de fato ele é ou não. Então assim, Paulo Henrique tem jogado num nível que merece ser testado. Vai ter agora a convocação agora dia 1º, se eu não me engano, dia 1º de outubro. Por que não? Bola para isso ele está jogando. Foi o melhor lateral direito do primeiro turno, na minha modesta opinião. E no segundo turno mantém. Esse Suzinho que o Thiago Carvalho também gosta. Bota a sequência do Vasco aí na tela, pra gente ver. Vambora. Olha lá, sequência do Vasco. Aqui os 3 que passaram, os próximos. Palmeiras fora, Vitória em casa e o Fortaleza que tá mal fora de casa, 15 de outubro. Quantos pontos dos 9? Vamos lá, temos 1 minuto. Pra mim faz 4. Não, 5. Vou dar moral ao Vascão. Só não pode bater no Bahia, bater no Cruzeiro, bater no Palmeiras e tomar dos 2. Mas eu acho que faz 7. Eu acho que 4. Empate com o Leão, vitória do Vitória e Palmeiras lá é muito difícil. Empatezinho. Não, o empate é o mundo ideal, mas assim... Eu acho que faz 7. Empata com o Palmeiras e bate nos 2. Então o São Maria vai com as outras. Não, aqui vai empatar. Não, aí vai ganha bater. no meio, ganha o Vitória. Fortaleza tá respirando por aparelho. Bom, outro detalhe, vamos falar sobre movimento forte no mercado. E essa movimentação, ela precisa ser falada aqui, embora também acaba diretamente sendo uma notícia vinculada ao Flamengo, mas o que tem a ver com o Vasco? Vou trazer para você uma informação dos amigos NT Vascaínos, né? O canal Na Torcida Vascaínos, o Léo Lacerda trouxe essa movimentação. O atacante Richarlison já tem contrato até 2027 com o Tottenham. Deve deixar o clube na próxima janela. O Flamengo tenta a contratação do atacante e já fez os primeiros contatos com o clube londrino para poder contar com o Pombo na próxima temporada. O Flamengo precisa desembolsar aproximadamente 20 milhões de euros. O Tottenham espera repor a provável saída de Richarlison de Sun, que já deixou o clube, e se movimenta no mercado buscando alternativas para o seu ataque. O nome que ganha mais força hoje no Tottenham
é o nome do Ryan. E aí entra em combinação com a informação de ontem que a staff, assessoria, os olheiros do Tottenham entraram em contato com a CBF para poder informar se o Ryan vai ser ou não, daqui para frente, convocado para a seleção brasileira, para ele poder ter o visto da Premier League. Então, basicamente, já é uma movimentação forte no mercado. O Tottenham querendo vender o Richarlison, negociar o Richarlison, querendo repatriar também o Harry Kane, a essa informação também, e movimentar o Ryan como um jovem promissor na Premier League. Então, ficar de olho, porque tudo pode acontecer, mas é a movimentação aí do mercado já acontecendo. E agora, a gente tem que entrar nesse assunto aqui, porque é o seguinte: o Vasco simplesmente mexeu com a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco simplesmente causou uma reviravolta na tabela. Por quê? As vitórias seguidas do Vasco, os 7 pontos, na sequência mais difícil do Vasco no campeonato, pontuando com o Flamengo, vencendo o Bahia, vencendo o Cruzeiro, e agora tem uma sequência contra Palmeiras, Vitória e Fortaleza. Mas já em 3 jogos foi suficiente para o Vasco pegar a peça do xadrez e mexer com todo o Campeonato Brasileiro. Porque, claro, os times de baixo acabaram não pontuando, não permanecendo, né, trazendo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, esmiuçando aqui com você, torcedor. Por isso que eu deixei para o final, para a gente poder fazer esse exercício. Na parte de baixo, o Juventude está com 22, a 5 pontos do Santos, que está com 27. E a gente não está falando mais do Santos do Kleber Xavier, tá? A gente está falando do Santos do Vojvoda, que só não ganhou ontem, um time muito bem organizado, é um outro Santos. E aí é um Santos que vai também tentar se afastar cada vez mais da zona, por conta do Vojvoda, tá? Por conta do Neymar, por conta do Vojvoda, que é um excelente treinador. E ontem empatou com o Bragantino, porque o Bragantino conseguiu achar ali os gols. Mas o Santos teve muita oportunidade, não foi eficaz. Mas é um campeonato que agora, por exemplo, Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport, está numa situação muito complicada. John, ainda são 42 pontos para ser disputados. Sim, realmente tem muito ponto para ser disputado. Mas nessa sequência, se o Vasco manter bem, invicto, pontuando, a briga vai ser ali pelo meio da tabela. A briga vai ser ali entre o Vasco está em 11º, o Vasco subiu 3 posições. Olha o quanto foi importante. O Vasco passou Santos, Internacional, Atlético Mineiro, Ceará e Corinthians, que fez ontem um bom primeiro tempo, mas acabou tomando a virada. Se não fosse ali a infantilidade do Yuri Alberto na cavadinha. Mas aí, na parte de cima, o Vasco mexeu também, porque o Vasco empatou com o Flamengo, venceu o Cruzeiro e manteve ali a tabela acirrada, a briga acirrada, e o Palmeiras em terceiro. Então, claro, o Palmeiras vai vir com tudo na quarta-feira para tentar tirar o prejuízo, perdeu para o Bahia, mas é o Vasco aí causando esse reboliço, essa reviravolta, principalmente no meio da tabela. O Vasco colocou, para resumir aqui, todo mundo no pagode. Tá todo mundo ali no pagode. Ceará, Corinthians, Grêmio, Bragantino. O Vasco vencendo aí pode passar Grêmio e Bragantino e ficar em 9º lugar e encostar no Fluminense. Olha que coisa boa. A gente presta as nossas mais sinceras condolências à família do jornalista Paulo Soares, o amigão que nos deixou nesta segunda-feira. Um profissional de talento e carisma que marcou gerações. Fica aqui o nosso luto e o nosso abraço. E o Vasco já soltou a programação completa da semana. Treinos e destaque tem nome sobre o nome. Paulo Henrique. O lateral é simplesmente impressionante. Depois de participar dos 2 gols contra o Cruzeiro, o cara alcançou marcas que nenhum outro jogador no Brasileirão 2025 possui. Presta atenção no detalhe, Cruz Maltino. Terça, no CT Moacir Barbosa, e à tarde de terça, a delegação viaja para São Paulo. Na quarta-feira, às 7 da noite, tem jogo importante contra o Palmeiras no Allianz Parque pela 26ª rodada do Brasileirão. Fique ligado, pois a gente acompanha tudo. O ciclo se encerra com o treino de sábado e o jogo de domingo contra o Vitória em São Januário. Deixa o seu like, comenta a sua opinião sobre o Paulo Henrique e compartilhe o Vascon com a galera. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.